Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é a LDB, Lei de Diretrizes e Bases. Essa lei cai em vários concursos da educação. Quase sempre nos editais consta a LDB. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui dela, sempre trabalhando naquele sistema. Vamos falar um pouco da lei e vamos fazer questões, né, que é importante para você assimilar. Bom, como a LDB é extremamente importante, eu fiz aqui uma divisão, né, só para informar vocês, da estrutura da LDB. Então ela tem 92 artigos e divididos em 9 títulos. Nós vamos dividir os vídeos também para não ficarem tão longos, mas aqui vocês veem os principais capítulos. Todos caem nos concursos aí da educação? Não, tem alguns que caem muito pouco, né? Por exemplo, disposições gerais, recursos financeiros, disposições transitórias, caem bem pouco. Cai mais aqui o da educação, dos princípios e fins da educação nacional, do direito à educação e do dever de educar, da organização da educação nacional, dos níveis da modalidade de educação e ensino e dos profissionais da educação. Tá? Então, nossa apresentação está centrada naqueles capítulos e leis, artigos que caem mais. Então, o que a LDB faz? Ela disciplina a educação escolar e orienta os princípios de funcionamento da educação no país. Por isso, é tão cobrada em concursos públicos na área de educação. Tá? Por isso que ela é muito cobrada, ela é um dos itens que aparece muito assim em provas, em processos seletivos. E boa parte das questões de concurso da LDB focam na parte principiológica da lei. Então, gente, quando você está estudando LDB, é muito importante que você se atente aos princípios dessa lei. Por quê? É o que mais aparece nas provas. E dei aqui um exemplo, ó. Financiamento da educação dificilmente cai, a não ser que seja uma prova para uma área administrativa da educação, mas raramente cai, né? Quando eu falo administrativo, eu falo são cargos às vezes em escolas técnicas federais, institutos federais ou universidades, que você tem os administradores e tal, é mais nisso. Diretor, supervisor, raramente isso aqui cai, tá? E o que eu enfatizo muito, se você entender o espírito da LDB, ou seja, os seus princípios, aliás, isso em todas as leis, você já vai acertar muitas questões. Por quê? Entendendo o espírito, você sabe exatamente o que a lei, o corpo dela pensa, né? A lei tem um corpo ali que ele tem uma lógica. Então, por exemplo, a LDB, ela visa o quê? Uma gestão democrática, ela visa ampliar o número de alunos, garantir acesso a todos, inclusão. Então, uma lei bastante ampla no sentido de cada vez mais fazer com que o aluno permaneça na escola, acesso ao aluno, permanência. Então, são princípios importantes. Nós vamos ver aqui que são 13, tá? Olha só eles aqui. Eu até recomendo, gente, tira um print dessa tela ou de outra que ele vai aparecer de novo. Tira um print, né? Cola ali perto da sua cama, um lugar que você possa estar sempre olhando para isso, porque se você entender isso aqui, questão de LDB dificilmente você vai errar. Então olha lá, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Garantir não só o acesso, mas que o aluno permaneça na escola. Liberdade de aprender, ensinar e pesquisar e divulgar a cultura. Veja, é uma lei que prevê essa questão da liberdade de você possibilitar você usar diferentes formas, né? Diferentes pensamentos culturais, da arte, do saber. Então, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias, veja, característica desta lei, tá? Não é uma ideia única, né? Não, quanto mais tiver ideias, melhor. Concepções pedagógicas também diferentes, isso está previsto na nossa lei. Respeito à liberdade e apreço à tolerância.
Muito bom também esse item, está lá como um princípio o respeito às liberdades e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Veja, a lei brasileira, ela tem a previsão não só do ensino público, mas também do ensino privado. Então, não é exclusivamente do público. A lei admite o ensino privado, tanto é que nós temos aí inúmeras escolas privadas, certo? Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. E, claro, no ensino público, aí sim, aqui é gratuito, não pode ter cobrança aí nos estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar, nossa lei prevê essa valorização. Gestão democrática do ensino público, a VUNESP, exemplo, gosta muito disso aqui. Gosta muito do tema da gestão democrática, pergunta sempre sobre essa questão. Então, quando você vê alguma coisa que destoa de gestão democrática, desconfie, né, porque não está de acordo com a nossa legislação. Na forma desta lei, da legislação dos sistemas de ensino. Isso aqui vem desde a Constituição. Se você não assistiu nossa aula de Constituição, está lá. Depois, isso aqui também está no ECA, isso aqui está na LDB, isso aqui está em todas as leis da educação. Garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, ou seja, não é só esse conhecimento que existe na escola, né? Hoje tem que ter um vínculo também da escola com as coisas que acontecem fora da escola, isso é essencial, tá? Então, essa valorização da experiência extraescolar, às vezes você tem na comunidade ali experiências muito boas de arte, de cultura, enfim, ou mesmo naquelas comunidades rurais ou comunidades indígenas, quilombolas. Então, você tem ali um conhecimento que é passado de geração em geração, de comunidades, muito importante. Então, tem que valorizar isso também. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, né? A escola não pode estar fora desse contexto aí da questão do trabalho, da questão das práticas sociais. Tem que haver um link, um vínculo, né, entre o que se ensina na escola, o trabalho e as práticas sociais. Consideração com a diversidade étnico-racial, também tema que a VUNESP gosta muito, né? Aparecem muitas perguntas sobre isso, e é um tema importante, está nos princípios da LDB. E garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Tranquilo, vamos lá para o nosso título 1 da educação. Artigo 1. A educação abrange os processos formativos, importante se guardar essa palavra, formativos, que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, gente, a educação está em todos os lugares, né? Guardem bem esse artigo 1, veja, ela é ampla, ela não é só da escola, ela é da família, da convivência humana, das instituições de ensino, dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais, enfim, está em todos os lugares. Parágrafo 1. Essa lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, certo? Onde ocorre a educação escolar e como ela ocorre por meio do ensino em instituições próprias. Parágrafo 2. A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, enfatizado aqui no parágrafo 2 e também está nos princípios da LDB, vai aparecer de novo, né, isso aqui mais para frente, tá? Importante, esses dois artigos aqui já foram alvos de perguntas da VUNESP em provas. Então vamos lá. Primeira pergunta, VUNESP Arujá, cidade de São Paulo, né? São Paulo tem Guarujá e tem Arujá, tá? São cidades diferentes. Um dos conhecimentos necessários para o exercício da função de supervisor de ensino é o conhecimento da Lei Diretriz e Base da Educação, Lei
9394/96, artigo 1, parágrafo 1, e a compreensão de que esta lei disciplina os processos formativos que se desenvolvem a. nas diversas organizações da sociedade civil, b. nas relações educacionais que ocorrem na vida familiar, c. na educação escolar em instituições próprias por meio do ensino, d. nas práticas sociais que contribuem para a formação do cidadão, e nas práticas educativas que ocorrem nos meios sociais, religiosos e esportivos. Acabamos de ver isso aqui, né, gente? Essa é uma pergunta difícil. E não é muito comum a VUNESP fazer esse tipo de questão. Por quê? Ele aqui, ó, ele especificou o que ele quer. Ó, o artigo 1, parágrafo 1. E aí você teria que, né, lembrar aí qual que é o parágrafo 1. Então, qual alternativa você marcaria aqui? Certo? Qual você marcaria? Na educação escolar em instituições próprias por meios de ensino, gabarito C. Não é uma pergunta fácil. Ó. Olha, essa lei disciplina a educação escolar que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. E aí o parágrafo 2 que fala do mundo do trabalho e da prática social. Tá? Então o gabarito seria a letra C, né? Não é uma questão muito simples, porque é uma questão que exigiu o quê? Quase que decorar a lei, né? E a VUNESP não é muito desse estilo de decorar lei, mas nesse caso aqui, ó, foi bem específico, para confundir mesmo, porque você poderia achar que poderia ser a D, né, se você não lembrasse aqui do parágrafo 1. Então não é muito comum essa questão, mas estou colocando para vocês verem que também aparece questão desse tipo. VUNESP 2013. No Brasil, entende-se que a partir da LDB, né, a LDB, DBEM, algumas vezes aparece assim também, né, a educação tem uma concepção. Olha aqui, gente, quando eu falo que se você entender o espírito da lei, você já tem grande chance de acertar muitas questões. O que eu falei? Nossa, a lei ela é abrangente, ela é ampla, ela quer garantir mais direitos. Aí a letra A, a letra C e a letra E já começa com restrita. Nossa educação é restrita pela nossa legislação, pelo espírito dela? Não. Então a gente já de cara tiraria 3 alternativas aqui. Mas claro, vamos ler aqui as alternativas. Restrita, porque embora direito de todos os cidadãos, limita-se à educação escolar, aquela que se desenvolve predominantemente por meio das instituições públicas de ensino. Né? Então, restrita aqui é o problema nessa alternativa. B, abrangente, começou bem, porque inclui processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ótima essa aqui, lembra? Ó, educação abrange, processo formativo que abrange tudo. Ótima essa aqui, eu colocaria aqui uma estrelinha, porque eu falo, acho que é essa. Restrita, tá fora. Porque não prevê que todas as instituições públicas e particulares tenham deveres, olha só, aqui muitos erros, né? Claro que tem, limitando-se às obrigações e ações das instituições organizadas pelo Estado para atender todos os cidadãos, não, né? C não, você risca ela aqui. D, ampla, opa, vamos ver, né? Ampla começou bem, porque embora a sua oferta seja exclusiva do Estado, aí acabou a questão, gente. Educação, lembra que eu falei, pode ser do Estado e também de instituições privadas, então não é exclusiva do Estado, o Estado não é detentor do monopólio da educação, né? A nossa legislação permite as escolas privadas, então ela não é exclusiva do Estado, já acabou a questão aqui, né? Isso aqui mata a questão, e restrita já começou errado, porque sua finalidade não é destinada à formação para o trabalho, claro que é. Então, está errado aqui, você marcaria tranquilamente a alternativa B e acertaria essa questão. Olha aqui o artigo 1 que fundamenta aí a nossa resposta, que é a amplitude aqui da educação, né? A abrangência, abrange os processos formativos e tal. Todas as questões aqui que envolvem a educação em todos os lugares. Título 2.
aqui sim, gente, uma parte para você ler com muito carinho, porque a parte dos princípios e fins, a maior parte das questões está nos princípios. Artigo 2. A educação é dever da família e do Estado, gente. Olha, dever da família e do Estado. Não é só da família e não é só do Estado, é dos dois, certo? Da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, frase que mais aparece nos concursos públicos. Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Você tem que guardar também esse artigo 2 que é importante. Olha aqui, questão 3, Unesp. A LDB estabelece que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, tá vendo? Falei, cai muito, aparece muito. E sua qualificação para o trabalho. E que o ensino público deve ser ministrado com base na gestão democrática. Olha quanta informação importante aqui, do espírito da nossa lei. Assim, a democratização na escola passa necessariamente. Então vamos ver como é que se dá esse processo de democratização na escola. Pelo envolvimento dos pais responsáveis pelos alunos na realização de festas e comemorações, tendo em vista arrecadar recursos para a reforma necessária. É isso, gente. A democratização da escola passa por festas e comemorações para arrecadar recursos para a reforma necessária? Obviamente que não, né, gente? B. Pela presença dos pais na escola para desenvolver trabalhos e atividades comunitárias. Isso é democratizar a escola? Os pais estarem lá, é claro que eles podem estar lá para desenvolver trabalho e atividade comunitária, mas isso é a essência da democratização? Acho que não, né? Então, pela eleição de diretores das unidades escolares, pela comunidade escolar, que faz a indicação em uma lista tríplice a ser analisado pela Secretaria da Educação. É isso que é a essência da democratização na escola? É assim que você tem que pensar. Então elegeu o diretor e a secretária faz uma lista tríplice, a Secretaria de Educação escolhe um lá, isso já é a democratização da escola, né? Então, vamos ver aqui. D. Pela participação dos segmentos representativos da comunidade escolar na ação de planejar, executar e avaliar o seu projeto político-pedagógico. Opa, interessante essa D. Vamos deixar marcadinho aqui. E pela implantação da Associação de Pais e Mestres, cuja gestão deverá ser entregue à direção da unidade para garantir a aplicação correta dos recursos. Então, gente, se eu pego a Associação de Pais e Mestres e entrego para o diretor, tá tranquilo, ele vai aplicar corretamente os recursos? Será? Claro que não. Se não tiver acompanhamento dos pais, pode ser que o diretor realmente aplique corretamente, mas isso só dar na mão dele não garante, né? Até porque os diretores são pessoas e as pessoas podem falhar. Então é importante ter o conselho fiscal, que as pessoas participem, fiscalizem, que haja transparência, tudo isso. Gente, qual seria a alternativa aqui? Seria a alternativa D. Por quê? O projeto político-pedagógico é ele que dá as diretrizes do funcionamento da escola e que ele precisa ter ampla participação da comunidade escolar. Quem não viu a nossa aula de PPP está no canal também. Assista daí uma passos, porque é uma aula importante também. Então, olha só, o PPP é o que baliza aí todas as ações da escola e que é a essência, né, da democratização é a participação no projeto político-pedagógico. Marcaria a alternativa D. Olha aqui, ó, D, pela participação dos segmentos representativos da comunidade escolar na ação de planejar, executar e avaliar o seu projeto político-pedagógico. E aqui, gente, o 3, artigo 3, importantíssimo, são os princípios. É esse aqui que eu falei, para você dar um print, cola, né? Dá um print, imprime, cola isso aqui, sempre que você tiver uma oportunidade, dá uma lidinha, né? A gente já falou deles aqui, ó,
principalmente o 12, né, consideração com a diversidade étnico-racial, que a VUNESP gosta muito, é mais recente, foi em 2013, lembrando que a lei é de 96, e esse número 12 foi inserido em 2013, e o 13 foi inserido em 2018, ó, recente, faz só 2 anos. Então, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, isso aqui é importantíssimo. Ó, o 8, gestão democrática do ensino público, vinculação entre a educação escolar, trabalho e as práticas sociais, o número 11. O número 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, você precisa olhar com muito carinho isso aqui, porque se você souber isso aqui, você tem muitas questões da LDB que se responde. Vamos ver isso aqui, ó, 4. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 939496, artigo 3, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, dentre outros: A. Distinção de classes sociais e respeito à pluralidade de opiniões. B. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola. C. Autonomia de gestão e economia de recursos financeiros. D. Direito à diversidade. E. Reconsideração dos critérios de avaliação e promoção. Então, gente, na A gente já vê um problema que é distinção de classes sociais, né? Como eu falei, nossa lei não vai fazer isso aqui. Essa lei é uma lei ampla, democrática, de inclusão. Autonomia de gestão. Ok, economia de recursos financeiros, não, né? Então, qual que dentro do artigo 3 está correto aqui, de acordo com a letra da lei, qual o princípio que está exatamente caracterizado aqui em qual alternativa? Qual que você marcaria? Alternativa B, igualdade de condições para acesso e permanência na escola, inclusive é o primeiro princípio, né? É o primeiro princípio, olha aqui, ó, gabarito B, o artigo será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, letra B, tranquilo. Vamos ver essa número 5. Um professor, na sua atividade de sala de aula, tem atitudes de apreço à tolerância e estabelece relações entre o conteúdo escolar, o trabalho e as práticas sociais. À luz do que estabelece a LDB, pode-se afirmar: A. Na sua ação, o docente desenvolve princípios do movimento de educação para a paz. B. O professor cumpre o estabelecido nos princípios regimentais da escola pública. C. Essa ação docente é definida como ética obrigatória da escola pública. D. A ação do professor é definida como gestão democrática do ensino público. E E. O professor em suas aulas observa princípios estabelecidos na lei. E aí, gente? Essa, enquanto eu tomo uma água, eu vou deixar vocês pensarem para responder. Responderam? O que você marcaria aí diante de tudo que a gente viu? Você marcaria qual? Gente, você viu na nossa LDB até agora alguma coisa falando da educação para a paz? Nos princípios lá, você leu isso? Essa frase aqui, educação para a paz? Não, né? Então, não marque A. B. O professor cumpre o estabelecido nos princípios regimentais das escolas públicas. Ó, ele fala aqui à luz, né? Ou seja, o que diz a LDB? Jogando foco, jogando luz lá na LDB, a LDB fala isso? É nos regimentos das escolas públicas? Não. Essa ação docente é definida como ética e obrigatória na escola pública. Está isso lá na LDB, falando sobre ética, obrigatoriedade dessa questão, dessa forma? Não. A ação do professor é definida como gestão democrática do ensino público, apreço à tolerância, né? Relação entre o conteúdo escolar, trabalho e a prática social. Isso aqui está falando da gestão democrática em si, da essência da gestão democrática? Não. É aí, né? O professor em suas aulas observa o quê? Princípios. Olha os princípios aqui, ó. Apreço à tolerância, relação entre o conteúdo escolar e o trabalho e as práticas sociais, são princípios da nossa LDB. Olha aqui, ó.
respeito à liberdade, apreço à tolerância, vinculação entre a educação escolar e a trabalho e práticas sociais. Coloquei até o 12 aqui, né? Consideração com a diversidade ético-racial, que entra nos aspectos também de respeito, de tolerância, enfim. Então, coloquei aqui, acrescentei o 12 aqui, mas só a 4 e a 11 já era suficiente para você marcar o gabarito E. Tudo bem, gente? Vamos lá, mais uma questão para mostrar como cai princípios. A Lei de Diretrizes e Bases 939496, em seu artigo 3, determina que o ensino será ministrado com base em alguns princípios. Dos princípios abaixo, qual foi o incluído pela Lei 1276 de 2013? Olha, perguntinha capciosa, tá vendo? Às vezes aparece uma perguntinha assim. Ele quer saber qual foi incluído. Lembra que eu falei para vocês? Ó, tem dois aqui, o 12 e o 13, que foram incluídos recentemente. Um foi em 2013, o outro foi em 2018. Eu falei, cuidado, porque eles gostam de perguntar essas que são atualizadas, porque o aluno que não lê a lei de forma atualizada, ele acaba, né, pegar um material desatualizado, ele não vai saber disso. E aí, qual que é, gente? Perguntinha mais, né? É a valorização da experiência extraescolar? É a consideração com a diversidade racial? É a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais? Ou é a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida? A de 2013 é qual? Consideração com a diversidade étnico-racial. Lembra? Eu falei a 12ª e a 13ª. A 13ª está aqui na alternativa D. Então, olha lá. Artigo 3, 12º item aqui, ó, inciso 12, consideração com a diversidade étnico-racial, gabarito, alternativa B. Gente, e a gente vai parando por aqui, né? E aí a gente vai fazer outra aula de LDB, a 2, né? Parte 2, para a gente continuar. Mas muito obrigado aí por você estar compartilhando, assistindo os nossos vídeos e estudando. Estude bastante, é possível conseguir sua vaga uma vaga na educação pública, basta ter dedicação, foco, né? Você tem que se organizar para estudar e colocar foco. Sim, você fala assim, ó, um período da minha vida que eu vou dedicar para isso, para ter uma segurança, uma estabilidade, um cargo fixo, né? E isso é muito importante, te ajuda demais na vida, porque você sai dessa história de processo seletivo, sai dessa história de incertezas, de todo ano tá ali, atribui aula, não atribui, sobra aula, não sobra, né? Se você é gestor daqueles vinculados à questão de cargos políticos, você fica sempre na ansiedade, a eleição vem, será que eu continuo, será que eu não continuo, né? E quando há essa oportunidade de você prestar para cargos de diretor, supervisor, que são cargos públicos, é muito melhor, sua tranquilidade, né? Você realmente tem que ser um funcionário dedicado, porque quando a gente é servidor público, a gente tem que se dedicar sim ao trabalho público, fazer com excelência, fazer da melhor forma possível, atender o público da melhor forma possível. Esse é um compromisso que todos nós temos que ter, porque existe muito, eu acredito muito na questão da lei do retorno, da gratidão. Então a gente precisa também se dedicar, mesmo quando a gente já está no nosso cargo público, já é efetivo, já tem todas as estabilidades, né? Já tem todas as garantias, mas é importante a gente fazer um trabalho de excelência. Então, boa sorte, estudem bastante, né? Se dediquem que vocês conseguem. E depois, parte 2 do nosso vídeo da LDB. Obrigado, gente.